Olá pessoal, tudo bem? Vou falar agora para vocês sobre os fenícios, né? Os fenícios foram um dos povos antigos, né, que nós tivemos, né? Antes deles nós estudamos aí sobre os egípcios, né, antes da quarentena, aí depois a Mesopotâmia, aí por último nós vimos os hebreus, agora é a vez dos fenícios. Bom, os fenícios, pessoal, eles são conhecidos, né, por serem os ancestrais basicamente dos atuais libaneses, né? Então, o Líbano, aqui, né, no Oriente Médio, próximo à Turquia, os fenícios são esse povo aí que habitou essa região. Bom, mas os fenícios eles não tinham uma civilização centralizada, eles tinham cidades-estado. Essas cidades-estado, então, quer dizer, elas eram cidades independentes entre si. Então, você não tinha contato assim de dependência entre elas. Elas eram cidades assim que comercializavam com outras civilizações. Então, por exemplo, se houvesse uma guerra, não queria dizer que as cidades elas iam se ajudar, né? Então, elas eram cidades independentes. Bom, os fenícios eles se espalharam pelo mar Mediterrâneo, então eles fundaram colônias no norte da África, fundaram colônias na Espanha. Então, eles tiveram contato com os ancestrais aqui dos gregos, né? Os ancestrais aqui dos romanos na Península Itálica. Então, eles foram um povo que se disseminou bastante, né? Os fenícios, pessoal, eles tinham, nessa fundação das colônias, acabaram criando uma cidade muito importante para a história antiga, que foi Cartago. Cartago foi uma cidade que acabou assumindo a liderança do comércio aqui do Mediterrâneo Ocidental durante séculos, né? Então, por exemplo, quando Roma teve sua ascensão, lá no século III principalmente, na questão do mar Mediterrâneo, né? Porque Roma foi fundada lá no século VIII, mas só no século III é que realmente foi disputar essa liderança, teve que fazer isso com Cartago, né? Então houve lá as guerras púnicas. Então Cartago era a cidade fundada pelos fenícios que ia ter esse enfrentamento com Roma. Bom, os fenícios, pessoal, né? Nessa questão do comércio, eles iam ser um povo que, por exemplo, intermediava aqui as ligações entre a Grécia e o Egito. Então eles aqui faziam intermediação do comércio. Os fenícios, pessoal, por exemplo, em relação ao Egito, eram aqueles que vendiam a madeira chamada cedro para que os egípcios fizessem os seus caixões, né? O sarcófago era feito lá, uma parte dele, de cedro. E aí você tinha essa madeira retirada ali pelos fenícios e vendida para os egípcios, né? Por exemplo, a tinta que se utilizava lá na maquiagem do faraó era outra coisa vendida pelos fenícios, né? Porque essa tinta era adquirida de lulas, que soltavam essa tinta antes de morrer, né? Aqui no mar Mediterrâneo. E aí os fenícios vendiam para os egípcios, né? Bom, então aqui as cidades como Sidon, Biblos, Ugarit, Tiro, todas cidades muito importantes, né? Todas elas com a sua forma própria ali de governo, né? Algumas eram monarquias, outras eram repúblicas, enfim, cada uma tinha a sua forma. Dentro das cidades, a hierarquia ela ficava acabando com a classe comercial, ela era mais poderosa devido a esse movimento aí que ela fazia. Tinha sacerdotes também, era uma coisa comum no mundo antigo, né? Mas a classe comerciante ela tinha esse papel aí de liderança, né, social. Bom, os fenícios eles são mencionados às vezes na Bíblia, né? Aparece lá eles como sendo o povo que fazia sacrifícios de recém-nascidos, né? Faziam isso em prol de um deus, o deus Baal. Então isso é uma coisa que se menciona. Outros relatos sobre eles é que eles, quando os comerciantes iam para lá, eles ofereciam a companhia de mulheres que eram sacerdotisas, enfim. Então tem todos esses relatos aí sobre os fenícios, né? Bom, mas os fenícios eles têm uma contribuição que aí tem a ver também com o comércio, que é a questão do alfabeto. Então o alfabeto que nós utilizamos, parte dele é possível por causa do alfabeto fenício, né? Então os fenícios eles precisavam de uma linguagem mais dinâmica e não dava para carregar mais aquela coisa da escrita cuneiforme que se fazia lá nos hieróglifos, antes dos hieróglifos, aliás, que se fazia na escrita dos sumérios. Enfim, tinha que ser uma escrita que fosse mais compreensível por mais povos. Então foi dessa forma que eles conseguiram se expandir também, com essa comunicação, ela foi muito importante, né? Então, os fenícios, pessoal, eles têm toda essa contribuição aí. Lá pelo século III, como eu já disse, Roma vai começar a enfrentar Cartago, e aí Cartago era o último resquício assim, desse poderio fenício, né?
enfim, que você ia ter nesse momento. Então, pelo menos lá do século IX, século VIII a.C. até aí o século III, os fenícios tiveram um papel importantíssimo na história antiga, tá? Então, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para falar sobre eles, tá? Então, até a próxima. Obrigado.